Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. Vamos iniciar nessa semana o caderno pedagógico do mês de abril, certo? Então, no vídeo de hoje, vamos tratar do assunto referente à semana 1, as aulas dos dias 5 do 4 e 6 do 4, tá certo? Vamos falar da multiplicação com números naturais. Ideias associadas à multiplicação. Como nós já vimos as ideias associadas à adição e à subtração, agora vamos dar continuidade a esse assunto. Ideias associadas à multiplicação. A primeira ideia associada à multiplicação é adicionar parcelas iguais. Então, quando estamos resolvendo problemas que necessitam da multiplicação para resolvê-los, essas ideias vão estar sempre sendo aplicadas, tá certo? A primeira ideia é de adicionar parcelas iguais. Olha só o exemplo. Qual o preço do aparelho de telefone ao lado que está sendo vendido na loja barateira? Aqui tem um telefone, está indicando que o preço dele é 3 vezes de R$ 26. Para calcular o preço total do telefone que será pago, nós então somaremos as parcelas, né? Somaríamos 26 mais 26 mais 26. Somando as três parcelas, estou fazendo uma adição de parcelas iguais. Essa adição de parcelas iguais eu posso transformar numa multiplicação, porque o 26 aparece quantas vezes? 3 vezes, né? Então eu posso escrever como 3 vezes 26, certo? 3 vezes 26, vamos armar a conta aqui usando o algoritmo que a gente aprendeu, que é esse daqui, né? Olha. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 7. Então, deu R$ 78. Essa aqui é a resposta, certo? Então, nessa ideia aqui de adicionar parcelas iguais por causa dessa situação que está sendo apresentada nesse exemplo. Agora, quais são os termos da multiplicação? Os termos da multiplicação são fator e fator, né? Os números que eu multiplico são chamados de fatores. E o resultado é chamado de produto. Então, vai aparecer muitas das vezes, quando você pede para calcular o produto entre dois números, significa que você vai multiplicar esses dois números, porque ao multiplicar esses dois números, você obtém o produto deles, tá certo? Agora aqui a resposta, basta colocar, o preço será de R$ 78. Vou colocar a resposta mais sucinta aqui, R$ 78 seria o preço a pagar pelo telefone, ok? Agora vamos para a segunda ideia. A segunda ideia associada à multiplicação é a de contar elementos de uma mesma disposição retangular. Vamos ver esse exemplo. Veja como o professor de educação física organizou seus alunos para uma demonstração de ginástica. Aqui então cada pontinho desse representa um aluno. O professor colocou os alunos dispostos numa forma retangular, certo? Para contar os elementos dessa forma retangular, você tem uma forma mais trabalhosa, que seria contar um por um desses elementos, ou usando a multiplicação. Ele quer saber quantos alunos vão participar da demonstração. Como é uma forma retangular, eu posso fazer a multiplicação. Eu multiplico o comprimento aqui e a largura aqui, certo? Basta contar quantas linhas eu tenho e quantas colunas, ou quantas linhas e quantas colunas eu tenho nesse retângulo, né? Vamos contar aqui, ó, quantas colunas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. Vamos ver quantas linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, para contar essa quantidade, basta multiplicar 6 vezes 9. Então, eu multiplico 6 vezes 9, que vai dar 54. Ou posso multiplicar também 9 vezes 6, que é a mesma coisa. 9 vezes 6, 54. Então, a resposta, são 54 alunos, né? Resposta, 54 alunos. Tá certo? Vamos agora para a terceira ideia associada à multiplicação, que é a de número de possibilidades ou número de combinações. Olhem esse exemplo. Em uma lanchonete há 4 tipos de suco: laranja, abacaxi,
melancia e açaí. Eles são vendidos em copos de 3 tamanhos, pequeno, médio e grande. Quantas são as possibilidades de escolhas ao pedir o suco? Aqui está mostrando, então, os 4 tipos de fruta, né? E os 3 tamanhos de copos, tá vendo? Então, se você for conferir as possibilidades de pedidos, se você observar, você vai ter, então, olha, com a laranja você tem 3 possibilidades, com o abacaxi tem 3 possibilidades, com a melancia mais 3 possibilidades e com a uva mais 3 possibilidades, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? O açaí, quer dizer. O açaí tem 3 possibilidades. O que eu vou fazer aqui, então? Se eu tenho 4 frutas e 3 tipos de copo, cada fruta eu tenho 3 possibilidades, então eu tenho 4 vezes 3. Olha, tem 3 aqui uma vez, 3 possibilidades aqui uma vez, 3 possibilidades pela segunda vez, 3 possibilidades pela terceira vez, 3 possibilidades pela quarta vez. Então eu tenho 4 vezes 3 possibilidades, que vai dar 12 opções. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 opções. Ou então posso fazer também 3 vezes 4, que vai dar 12 do mesmo jeito, correto? Então essa situação aqui, onde eu uso 12 possibilidades, né? Ou 12 opções de suco. É o seguinte, como está dizendo aqui, ó, número de possibilidades ou combinações. Sempre que eu tenho uma situação dessa, que eu quero calcular o número de opções, o número de possibilidades de um evento, eu tenho que usar a multiplicação, correto? E por último, a quarta propriedade é a ideia de proporcionalidade, tem a ver com proporção. Olha só esse exemplo. Ao fazer refresco de uva, utilizam-se 4 copos de água para cada copo de suco concentrado. O suco concentrado aí é aquele suco de garrafinha, né? Quantos copos de água são necessários para preparar esse refresco usando 2 copos de suco concentrado e usando 3 copos e usando 4 copos? Para que então vamos fazer a proporção. Como que será feita? Nós sabemos que 1 copo de suco concentrado, vamos pôr aqui, 1 copo de suco fazem 1 copo de suco concentrado, dá para fazer 4 copos de água, né? Usamos 4 copos de água. Se eu quero 2 copos de suco concentrado, eu vou precisar de 2 vezes essa quantidade de água. 2 vezes 4, 8 copos de água, né? Se eu quero fazer, então, agora com 3 copos de suco concentrado, eu vou poder fazer, então, 3 vezes 4, 12 copos de água, que eu vou utilizar, né, para fazer o suco. E se eu usar 4 copos de suco concentrado, eu vou usar 4 vezes 4, 16 copos de água. Então, aqui, para que o suco mantenha a mesma o suco tem o mesmo sabor, não fique nem ralo e nem muito forte, eu tenho que usar as sugestões da receita, né? Utilizando as sugestões da receita, eu posso fazer mais quantidades respeitando essa proporção, né? Para cada 1 copo de suco concentrado, eu tenho que usar 4 copos de água, correto? Agora tente fazer as atividades. Se necessário, revejam os vídeos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato no WhatsApp, ok? Bons estudos para vocês, até mais.